tarde, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Nacional Municipal, excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras, meus queridos amigos. Falar perante vós, neste local, neste dia, não é fácil, mas vou procurar ser curto, para partilhar convosco algumas reflexões. O território em redor, dominado pela Serra da Bodegas, encimada por fortificação construída em 1178 por Afonso Henriques, e depois condado do terceiro senhor de Ourei, é cenário que convida a evocar Dom Nuno Alves Pereira, que Oliveira Martins, o mais nobre e mais belo exemplo que a Idade Média nos deixou. Isto tudo a sublinhar as excelsas qualidades moral e guerreira, merecedoras de admiração e respeito. Nascido talvez em Flor da Rosa, onde a mãe teria ido pedir ajuda com parturiente na festa litúrgica de São João Batista, a 24 de junho de 1360, era filho natural do prior da Ordem do Hospital, Frei Álvaro Gonçalves Pereira, e de Dona Iria Gonçalves de Carvalhal. Ao nascer, foi-lhe predita a sorte por afamado mestre que resumiu o futuro em guerreiro, invencível, santidade. Conforme à vontade paternal, foi escudeiro do paço da Rainha Leonor para receber instrução conforme ao seu estatuto social. Voluntarioso, idealista, inteligente, de vincada personalidade, viveu a juventude em ambiente que proporcionou cuidado da formação mística própria da época. A qualidade da conduta de exaltação cavalheiresca e religiosa, contida por ponderação e exigência moral elevada, resultou da prática diária que o nortearam ao longo da vida. Considerado Dom Nuno sobrenatural, é entendimento apressado e pouco feliz, de conduta exemplar, ao serviço do ideal elevado. Começou por ser rapaz enérgico e corajoso, com raro talento guerreiro. Místico, esfiou pelo exemplo na condução dos companheiros à vitória, empolgados com o seu entusiasmo e determinação. Vieram depois clareza de propósitos, prática de disciplina, ponderação e inteligência nas decisões tomadas que foi realizando ao longo da vida. Podemos resumir este senhor como o líder certo nos momentos incertos. Reuniu e usou concerto, parcos meios e vontade disponíveis, por vezes contra a opinião geral, realizando obra que firmou o querer da nação. O compromisso patriótico, desencadeado pela morte de Dom Fernando, em 22 de outubro de 1383, era em tempo que exigia urgente reconquista da independência, que para muitos ganhava força, pois o reino, conjunto de pessoas com identidade e vontade próprias, importava proteger. O povo só se descobre como tal quando coletivamente tem que vencer, provação que a todos diz respeito. O Tratado de Salvaterra de Magos, em 20 de abril de 1383, levou o rei de Castela a invadir Portugal para fazer valer pela força a vontade de sua mulher, Dona Beatriz, ao trono de Portugal. A pretensão originou grave crise de 1383 e 1385, longo período de confrontos entre os índios ibéricos, sendo as forças portuguesas vencedoras das batalhas de Atoleiros, Trancoso, Real, também conhecida por Aljubarrota, e Valverde, que garantiram a independência de Portugal, firmada com a assinatura de paz com Castela em 1411. O resultado das campanhas, fruto da disciplina da outra natureza, que Dom Nuno exigia a companheiros, além de virtudes e saberes próprios de guerreiros, mas, sobretudo, a afirmação inequívoca de qualidades morais que, para mais que guerreiros, fossem homens e cristãos. Entendia que a guerra devia de ser uma querela justa em defender a nossa terra e os nossos bens de quem os queria tomar pela força. O confronto guerreiro é um ato que a paixão comanda a razão, sendo difícil manter no calor da refrega, discernimento e são critério.
evitar excessos que causem sofrimento sem motivo. A atitude, em vulgar, é contrária à prática bélica que caracteriza a guerra com violência sem sentido. Fruto da razão da força, registado em documentos coevos, que é saboroso linguajar, relatam factos que partilhamos com gosto com os meus amigos. Face ao adversário, cuidava de prisioneiros, feridos e viúvas e não permitia que a sua gente ficasse a aldeias ou searas, protegia mulheres, crianças e pobres. Certa vez, durante cerca de 4 meses, por ocasião de grande carestia, alimentou à sua custa 400 castelhanos, distribuindo 6.400 alqueiros de trigo, que ele custeou. Outra vez mandou soltar uns noivos que seus companheiros haviam aprisionado e fez sua festa ao ofício, cantando os seus nela. Ele mesmo tomou parte da celebração da boda, dizendo que assim cumpria de se fazer, pois o casamento era um sacramento da Santa Igreja. A fama de Dom Nuno, em particular do comportamento, mesmo junto de adversários do reino vizinho, deu origem ao episódio que eu vou contar-vos rapidamente. Certo dia, ao anoitecer, junto a Cáceres, uma dezena de escudeiros castelhanos o procurou-se em sinal de resguardo ou segurança. Disse-lhes Dom Nuno: fostes ousados em vir-lhes assim sem primeiro haver de seguro. Responderam: Senhor, em detrimento da vossa grande bondade e muitas virtudes que Deus em vós pôs, fomos ousados em vir ante vós. E que desejavam dele? Nada, responderam. Nada que não outra coisa, senão somente vê-lo, como já o havemos visto. As faces da vida do Nuno, as moedas, as duplas faces das moedas, da mesma moeda, guerreiro e monge carmelita, podem provocar perplexidade a mentes sabedores do passado, mas a fama de santidade não pode ser minorada pela brilhante gesta guerreira. Diremos que não praticou ações guerreiras, nem comandou força de mal querer, mas guerra de fidelidade. Não guerreou em particular contra Castela, mas a favor da unidade da Igreja, uma vez que Portugal tinha optado pela obediência ao Papa de Roma, Urbano VI, face ao antipapa de Avião, Clemente VII. A entrega do reino a Castela por Portugal em situação cismática face ao cisma do Ocidente, que durou, como sabemos, 39 anos. A Santa Sé reconheceu a seriedade do depósito, aderiu à Revolução de 1383-1385 e concedeu a Portugal o direito ao uso do título de nação fidelícia. Dom Nuno, assíduo à oração mariana cotidiana, jejuava em honra de Santa Maria, às quartas, sextas, sábados, nas vigílias das suas festas, associado às missas diárias e recebia a Eucaristia nas maiores solenidades. O estandarte que ali vemos, branco, símbolo da pureza, insígnia pessoal, bordado talvez por sua mãe, tinha a imagem do crucificado, de Maria Santíssima, com o Deus Menino ao colo, e os patronos, São Jorge e São Tiago, virados um para o outro, sintoma que preferia parlamentar antes de combater. Como sabemos, São Jorge era o patrono dos portugueses e São Tiago era o patrono dos cristãos ibéricos. Oliveira Martins referiu que a fé em Deus era a chama em que ardia a sua dedicação patriótica e energia de guerreiro. A região era raiz, virtude, coragem e civismo, percurso da vida iniciada na Revolução Mística da Cavalaria, norteada pelo respeito à verdade, confiança, apreço à palavra dada e fidelidade a compromissos assumidos, cuja missão, com muita dificuldade, era desculpada. É curioso que, em época tão confusa em preceitos morais, a postura guerreira tenha contribuído decisivamente para a formação de nova conduta castrense de ética e de justiça. Dom Nuno, nas suas pelejas, ainda mais depois dos confrontos, estabelecia relação íntima entre o futuro de Portugal e o êxito no céu. A crença gerava forte devoção à Virgem. O heroísmo era penitência e humildade, alicerçado em devoção ardente e ativa.
Após o confronto, enquanto companheiros festejavam ruidosamente a vitória e em peregrinação ao santuário mais próximo. Assim como antes e depois da Batalha Real, foi ao Templo de Cessa encomendar e agradecer à Virgem Maria a graça recebida, e no campo do confronto, mandou erigir ermida a Nossa Senhora da Vitória, depois chamada de São Jorge. Construiu outros templos votivos à Virgem Maria, Camarate, Évora, Monsaraz, Mourão, Portel, Vila Viçosa e Lisboa. O sentido nacional da época, pouco definido, ancorado no amor à terra portuguesa, deu origem à necessidade de a defender a todo custo. A consciência da nacionalidade era para vingar, exigia chefe disciplinador do esforço geral em causa comum, configurado no líder providencial. Dom Nuno Queiroz considerou de considerável grandeza. Para participar na tomada de Ceuta, decidiu professar com 63 anos, a 15 de agosto de 1423. Ao ser admitido no convento do Carmo, perdoou dívidas, repartiu o que era seu, ficando sem nada. Trocou a seda pelo burel e recolheu ao isolamento de uma cela despojada. Praticou vida simples, austera e fraterna aos serviços dos mais necessitados, ajudando humildemente durante 7 anos nas ruas da capital do reino. Morreu em 1 de abril de 1431, domingo de Páscoa, assistido pela família real, desbastada em pranto, e quando os sinos tocavam afinados, ocorreu multidão chorosa que bradava ter morrido o santo quando estava. A canonização, promovida 7 anos depois por Dom Duarte, foi prosseguida pela Ordem do Carmo com muitas dificuldades. O padre Anastácio Ronci, postulador-geral dos Carmelitas, introduziu em 1918 o processo de tempos imemoriais do culto de Dom Nuno, findo em 23 de dezembro do mesmo ano com o decreto Comendíssimos Deus, do Papa Bento XV, que o escolheu como exemplo dos militares que combatiu na Primeira Guerra Mundial. As relíquias foram trasladadas do sepulcro original para o mosteiro do Nosso Senhor do Vencimento, no Carmo, em Lisboa. O postulador-geral da Ordem, Padre Filipe Amenos e Bonet, reabriu a causa face ao milagre ocorrido em Ourém, em 2000. Não há nada por acaso. E, de facto, eu estou a partilhar convosco e arrepio-me. Há tanta coincidência que, de facto, não é por acaso. O Cardeal Patriarca de Lisboa, em 2003, em 23 de janeiro, presidiu na Igreja do Carmo a reabertura solene do processo de canonização do Beato Nuno de Santa Maria e a 2 de abril, na Igreja de Santo Constable, em Lisboa, ao encerramento e envio do processo de canonização à Santa Sé, em Roma. Concluídas as investigações para a confirmação do milagre, ocorrido aqui em Ourém, graça recebida por Dona Guilhermina de Jesus Costa, teve lugar o consistório, no qual o Papa Bento XVI terminou a inscrição do Beato Nuno de Santa Maria no Álbum dos Santos, 26 de abril de 2009. A Praça de São Pedro, em Roma, repleta e ansiosa, apresentava um aspecto radioso, em 26 de abril de 2009. Manifestava enorme júbilo contido pelo sentimento de reconhecimento religioso de gente de muitos países. A cerimónia eucarística, inolvidável, dirigida por Bento XVI, que vincou a justiça, a oportunidade e a importância do evento, foi acompanhada por enorme assistência que se alegrava nas passagens mais significativas. A circunstância atual leva a recordar o texto de Eça de Queiroz, de 1871, que retratou a sociedade da época. O país perdeu inteligência e consciência moral. Os costumes estão dissolvidos. As consciências desbandadas. Os caráteres corrompidos. Por conseguinte, podemos chegar à conclusão que a crise que temos não será monetária, não será material, é fundamentalmente moral, no meu modesto entendimento.